E aí, galera, vamos aqui para a sequência do estudo da função quadrática. E nessa nossa segunda aula, vamos aprender a calcular as raízes ou os zeros da função quadrática. Inicialmente, vamos aqui relembrar que a função quadrática é dada pela fórmula y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quando a gente quer encontrar as raízes ou os zeros da função quadrática, o que nós estamos, na realidade, encontrando? O que nós queremos é encontrar algum x que, ao ser substituído nesta função, o resultado dessa conta seja zero. Por isso, a gente calcula os zeros da função, ou as raízes da função. Ou seja, será que existe algum valor de x que, ao substituirmos nesta função, o resultado desta função será zero? É isso que a gente quer encontrar. Para encontrarmos as raízes da função, precisamos primeiro descobrir se uma função tem ou não tem raízes. Porque a função quadrática, ela pode ter duas raízes distintas. Ela pode ter duas raízes iguais. Ou, se preferir, dizer que ela tem uma raiz. Ou uma função quadrática pode também não ter raiz. Então, inicialmente, para poder sabermos se uma função quadrática tem algum x que possa, ao ser substituído na função, transformar a função y igual a zero, nós precisamos calcular uma variável chamada delta, ou discriminante da função quadrática. E delta é dada pela fórmula p ao quadrado menos 4ac. Ao se efetuar essa conta, caso delta dê maior do que zero, isto significa que esta função quadrática possui duas raízes. Ou seja, existem dois valores de x que, ao substituir na função, o resultado é y igual a zero. Já se delta for igual a zero, significa que só existe um único valor de x que transforma a função em y igual a zero. E se delta for menor do que zero, isto significa que esta função não possui raiz. Vamos aqui fazer alguns exemplos. Vamos aqui primeiro, deixa eu botar aqui de outra cor. Exemplo: y igual a 2x ao quadrado mais 2x mais 10. Vamos proceder ao cálculo do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que este primeiro componente da função quadrática é o a, o segundo componente é o b e esse último componente é o c. Substituindo então o a2, o b2 e o c10 nesta fórmula, nós temos que delta é igual. B é 2, então 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 10. Delta é igual. 2 ao quadrado dá 4. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais. Então, menos com mais vai dar menos. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 10. Então, 4 menos 80. Delta é igual a menos 76. O que nós temos aqui? Delta foi menor do que zero. Se delta foi menor do que zero, nós já vimos que se delta é menor que zero, esta função não tem raiz. Ou seja, esta função y igual 2x ao quadrado mais 2x mais 10 não tem como y ser zero. Porque não existe valores de x que transformem esta função em y igual a zero. Vamos fazer um segundo exemplo. Vamos agora pensar aqui em y igual a x ao quadrado menos 4x menos 16.
e vamos descobrir se esta função quadrática tem raiz, e se tiver raiz, quantas raízes ele tem. Vamos relembrar novamente, é sempre bom, que este primeiro número aqui, que é 1, representa o A, o segundo número, que representa o B, é menos 4, e o C é representado por menos 16. Então vamos proceder o cálculo. Delta é igual B ao quadrado. B é menos 4. Então eu tenho menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1. Vezes C, que é menos 16. Delta é igual. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 16 vai dar 16 mais 16 mais 16 mais 16, né? 16 4 vezes, que é 64. Delta, então, é 64 mais 16, é 80. O que nós temos agora? Um delta maior do que zero. Então, esta função possui duas raízes. Enquanto a anterior, aquela função não tinha raiz, essa função tem duas raízes. E em breve vamos aprender a calcular quais são essas duas raízes. Vamos aqui para um novo exemplo. Vamos aqui imaginar uma função y igual a x ao quadrado menos 4x menos 1. Vamos proceder o cálculo do delta. Delta é B2 menos 4AC. Lembrando que este primeiro componente é o A, que neste caso é 1. O segundo componente B é menos 4. E o terceiro componente C é menos 1. Efetuando este cálculo, nós temos que delta é igual a B2. B2 é menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Delta é igual a menos 4 ao quadrado, 16. 16 mais, porque menos com mais dá menos, menos com menos dá mais 4. É igual a 20. Delta é igual a 20, é maior do que zero, e esta também possui duas raízes distintas. Agora, olha o que acontece se eu tenho, em vez desta função, eu tenho y igual a x ao quadrado menos 4x menos 4. Substituindo a fórmula do discriminante, eu tenho b ao quadrado, fazer um pouco mais rápido, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4ac. Delta é igual a 16 menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4. Delta, vou botar aqui mais 4, aliás. Y igual a x2 menos 4x mais 4. Então eu tenho b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado é 16, menos 4ac. Então é 16 menos 4 vezes 1 vezes mais 4. Então eu tenho 16 menos com mais dá menos, dá 16. Delta é igual a zero. Isto significa então que esta função quadrática só possui uma raiz. Como é que vamos encontrar as raízes da função quadrática? Bom, para encontrarmos as raízes da função quadrática, ou os zeros da função quadrática, nós temos que, caso delta seja maior do que zero, ou delta seja igual a zero, aplicar esta fórmula, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, caso você efetue o cálculo do delta e delta for maior do que zero ou igual a zero, então você vai proceder efetuando este cálculo de x. X, que é o valor da raiz, que é o valor da função, o valor de x na função quadrada, que é a raiz da função, é menos b mais ou menos raiz de delta, que você calculou já, sobre 2a.
Então vamos aqui, vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos começar por essa função y igual a menos x ao quadrado mais 6x mais 16. Inicialmente, o que é que temos que fazer? Calcular delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o que é delta? Delta é igual a b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 16. Delta é igual a 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes 16 dá 64. Delta igual a 100. Logo, nesta função temos duas raízes. Como é que calculamos essas duas raízes? Temos aqui a fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x será igual a menos. Quem é o b? B é 6. Então, menos b mais ou menos raiz de delta. Delta é 100. Tudo isso sobre 2 vezes a. A é menos 1. Né? Então, x é igual a menos 6 mais ou menos raiz de 100 é 10. Tudo isso sobre 2 vezes menos 1, menos 2. O que a gente faz agora? A gente vai separar a raiz. E a gente tem costume de chamar uma raiz de x' e a segunda de x duas linhas. Então a primeira raiz vai ser menos 6 mais 10 sobre menos 2. E a segunda raiz será menos 6 menos 10 sobre menos 2. O que nós temos agora? Menos 6 mais 10 dá 4. Positivo sobre menos 2. 4 sobre menos 2, menos 2. Então, a primeira raiz desta função é menos 2. Vamos calcular a segunda raiz dessa função. Menos 6 menos 10, menos 16. Menos 16 sobre menos 2 é 8. Então, a segunda raiz dessa função é 8. Então, nós temos aqui as raízes dessa função menos x2 mais 6x mais 16. E as duas raízes, ou os dois zeros dessa função, são x pode ser menos 2 ou x pode ser 8. E o que é que significa isso? Se você substituir o menos 2 no lugar do x e efetuar o cálculo, y vai dar 0. Se você substituir o 8 no lugar do x e efetuar a conta, essa conta y vai ser 0. É isto.